Vamos começar falando aí de ontem, né? Foi aprovada a LDO e os recursos também para o fundo eleitoral quase triplicaram. Esse tipo de gasto aí afeta a forma como o investidor olha para o Brasil, seja um investidor estrangeiro, um investidor doméstico, isso acaba afetando de alguma forma os investimentos, a movimentação que a gente vê no mercado. Como que essa questão acaba se encaixando, Caio? Acredito que tem duas visões que a gente pode observar em relação a isso. A primeira visão é a visão fiscal. Se você for parar para pensar, as contas públicas do governo não fecham há quase 10 anos e um desembolso que já foi criado, tudo bem, lá tem seus motivos para ter sido criado, mas que já foi criado e que já tomava mais de 2 bilhões de reais, passa a tomar quase 6 bilhões de reais agora. Então, assim, primeiro tem o efeito fiscal. Se a gente for olhar, o resultado primário do governo é bastante deficitário, bastante ruim aí há vários anos. Esses 6 bilhões não vão ser um enorme impacto fiscal. Só que tem o outro lado, tem o lado dos incentivos. Como que você pode olhar de fora, se você fosse um grande investidor, para um país que não fecha as suas próprias contas há quase 10 anos e, de repente, o dinheiro que é utilizado para fazer campanhas políticas, atenção, campanhas políticas, eu não estou falando todo o conjunto de subsídios, de salários e tudo mais, campanhas políticas. Como é que você, como investidor, olha para um país que não fecha as contas e acaba de ampliar em 3 vezes os recursos para campanhas políticas? Então, assim, pega muito mal, não demonstra que a gente tem um compromisso em direção a um ajuste fiscal de maneira mais sustentável, embora fiscalmente seja um efeito pequeno. Porque, por exemplo, se a gente for fazer um comparativo, uma das coisas, né, que teve alteração aí, né, que está sendo discutido da reforma tributária, uma das tributações sobre fundos de investimentos iria acabar adicionando de arrecadação cerca de 2 bilhões de reais. E isso acabou não passando, teve um certo lobby aí e tudo mais, e acabou ficando de lado. Agora, além de não ter esses 2 bilhões de reais a mais de arrecadação, que, enfim, perto do que a gente tem de resultado fiscal nos últimos anos, não é tão expressivamente relevante, mas, enfim, faz diferença no final do dia. Além de não ter tido esses 2 bilhões a mais, agora tem 4 bilhões a menos, porque era cerca de 2 bilhões o fundo eleitoral e agora passou a ser 6. Então, assim, o problema é mais dos incentivos gerados, da mensagem que isso passa, do que necessariamente do lado fiscal, do impacto fiscal que isso tem no final do dia. Mas pega mal, entendeu? Se a gente for olhar também um outro aspecto que pega muito mal, nós temos hoje praticamente um quarto do Brasil sobrevivendo de auxílio emergencial. Um auxílio emergencial esse que tá lá, né, tem aquela variação de valores entre 250, 375, enfim, vamos arredondar a conta aqui para ficar fácil. R$ 300. Tem um quarto do Brasil, mais de 50 milhões de pessoas estão sobrevivendo com R$ 300 por mês. E aí você aumenta recurso para fazer campanha. E assim, qual é a justificativa disso? Entendeu? Isso me parece mais uma decisão que foi tomada ali pelo Centrão, na calada da noite, mas de qualquer maneira poderia ter sido revertida, uma base aí do governo que sempre coloca esses pontos, não, a gente é a favor de um ajuste fiscal, vai lá e vota que sim, mas fala no Twitter que não, enfim, uma bagunça danada, né, sem querer fazer menção aí a quem disse a frase anteriormente, mas no final do dia, o grande problema disso é a mensagem que isso passa uma mensagem muito ruim para um país que um quarto da população está passando aperto para caramba, o PIB tem se recuperado, mas isso não tem se refletido a todo mundo, e passa uma mensagem péssima. É um problema mais do lado da mensagem que isso passa do que do efeito fiscal em si.